Olá pessoal, tudo bem? Nossa nova aula de hoje, mordida profunda, tá? O tratamento da mordida profunda. O foco da aula de hoje não é o tratamento da mordida profunda precoce, então não vou falar sobre edição decídua e mista. Quiser saber sobre isso, existe uma aula gravada já sobre tratamento precoce. O foco da nossa aula de hoje, da mordida profunda, vai ser na dentição permanente. Então imagine pacientes de 11, 12 anos em diante, tá legal? Então é muito mais um tratamento ortodôntico do que ortopédico. Fala a parte ortodôntica de como se trata uma mordida profunda ortodonticamente. Obviamente, os conceitos de tratamento da posição dos dentes final, ela serve tanto para a dentição mista, decida e permanente, porque o tratamento é o mesmo, né? Onde você vai colocar o dente é como você vai tratar o paciente. Agora, a mecânica que você vai usar para fazer isso são diferentes. Então, a forma de tratar a mordida profunda, ela é a mesma, não importa a idade. A mecânica, a ferramenta que você vai usar é que difere. Tá? São ferramentas diferentes, quando você tem brackets colados e fios, que quando você tem aparelho ortopédico, removível, em criança em crescimento. Então, são ferramentas diferentes, mas buscando os mesmos tipos de movimento, a mesma direção de movimento dos dentes. Tá legal? Mordida profunda é uma coisa importante falar para vocês, e é importante não é só para mordida profunda, é para tudo. Controlem sua ansiedade. O bom ortodontista é aquele que controla a ansiedade dele e do paciente. Se você faz straight wire, você está fazendo uma técnica, né, onde a mordida profunda ela só vai ser corrigida do meio para o fim e não no começo. No começo você alinha e nivela, só. Só começa a correção da curva de Spee, da intrusão de incisivos, intrusão de posteriores, já estou falando dos tratamentos, né? Só começa isso quando você tem fios com força suficiente para isso, ou com dentes alinhados suficientemente para receber arcos de intrusão. São arcos confeccionados para intruir incisivos. Tá? Então, a gente não começa o nosso tratamento intruindo incisivos, instruindo posteriores, a gente não começa assim. O foco do straight wire inicial, é você alinhar e nivelar seus dentes, tá legal? Então, controle a sua ansiedade e controle a ansiedade do paciente. Se ele chegou com a queixa de mordida profunda para você, fala, olha, a mecânica que eu uso, eu preciso de algumas coisas aconteçam antes para que o controle desse movimento seja perfeito nesse momento agora. Então, controla a sua ansiedade. Vou demorar uns 4, 6 meses para chegar nos fios que eu preciso chegar, para aí sim começar a tratar a sua queixa ou a ansiedade de vocês, que é a mordida profunda. Tá legal? Então vamos lá para conceitos primeiro. É muito importante isso. Quando você tem um problema no consultório, você está começando a profissão, até hoje também, né? A gente acha que o problema é a mecânica. Ah, eu estou usando alguma mecânica errada, eu tomei uma decisão errada na mecânica. Normalmente a decisão não é mecânica, você está falhando na base. Então você tem um bom diagnóstico, uma boa base ortodôntica, normalmente a mecânica qualquer uma funciona. Então é muito importante entender a base, por que, que aquilo está acontecendo, para saber tratar especificamente onde está o problema. Porque a mordida profunda ela pode ser causada por várias coisas. Aí você trata errado, você vai ter um resultado aquém do que você gostaria, ou um resultado insuficiente, né? Ou até mesmo instável, ou piorar o caso. Então, é importante você identificar o que está acontecendo, tá legal? Então vamos lá para a nossa aula hoje de mordida profunda, tá? É uma coisa importante na aula de mordida profunda é que vocês vão ouvir muito comumente falar sobre o paciente tem uma sobremordida. Não, sobremordida é normal de ter. Você tem que ter sobremordida, tá? Então é importante saber que você tem que ter sobremordida. A sobremordida é normal na ortodontia e essa sobremordida ideal é algo entre 2 a 3 milímetros, tá legal? Então eu vou botar 2, que eu gosto de 2, mas a sobremordida é normal. A mordida profunda, que é uma sobremordida exagerada, não é normal. Então falar assim, meu paciente tem uma sobremordida, que bom, né? Ele não tem mordida aberta, ele tem sobremordida. É normal ter uma sobremordida e é normal que ela seja de 2 milímetros, e não seja mais do que isso, 2 a 3. Se ela ultrapassa 2 milímetros, 3, começa a ficar 4, 2 a 3 é o normal, tá, gente? Eu gosto de 2. Eu vou usar 2 porque para mim 2 é o normal. Após ultrapassar 2, 4, 5, 6 milímetros, você começa a ter uma mordida profunda, tá? E o que é mordida profunda? Se vocês forem olhar a imagem, tá aqui minha luzinha, é o tanto, tá? Que a ponta do meu incisivo superior ultrapassa a incisal do meu superior. Então é o tanto que a ponta do incisivo central superior ultrapassa o incisivo inferior. Tá? O normal, 2 milímetros, e aqui uma alteração maior que 2 milímetros. Até 3 é a média. Então,
é 2 milímetros mais ou menos 1. Quer dizer que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Tá? Eu acho que 2 é o ideal, 3 é aceitável, mas que 3 é a mordida profunda. Tá? 2 é o ideal, a gente vai buscar sempre o ideal. Tá? Por que é importante 2? 2 permite uma guia anterior boa. Mais do que 2 pode dar contato prematuro. E menos do que 2 pode não dar guia antes protui. Então é importante entender para que tem que ter 2. É para poder permitir uma boa guia em vocês. Tá? E a oclusão para que guia? Poxa, os conceitos do ideal, você tem que buscar o ideal sempre. Né? Você tem que buscar o ideal. Paulo, não consegui chegar no ideal. Você tentou chegar no ideal, tentei, não conseguiu? Ótimo. Talvez você tentou chegar lá, porque é uma limitação do seu paciente. Talvez o ideal para ele, que é 2 minutos, seja possível. Você conseguiu 1, porque o paciente tem essa mordida aberta. Ou você conseguiu 3, que é um paciente mordida muito profunda. Mas você tem que buscar o ideal para buscar dentro dos conceitos do melhor possível. Se você acha que 7 é bom, você vai entregar 5. Ah, tá quase bom. Não tá muito distante do ideal, que é 10. Então você tem que mirar no ideal, que é 10, para chegar no 8, no 9, para ter consistência ortodôntica e entregar bons resultados. Então sempre mirem no ideal. Você começa um tratamento achando que se ficar 7 tá bom, você vai entregar 6, 5. A gente fala tá cansado, quer tirar o aparelho, vamos tirar, tá bom, tá quase onde eu queria. Pô, você botou 7 como média, como meta. Sempre a nossa meta é o máximo. Qual é o máximo que esse paciente pode alcançar? Você parar um tratamento antes de poder ter tentado chegar no ideal, você está simplificando demais sua ortodontia. Você vai começar a entrar em casos terminados de forma inadequada e com alta recidiva, porque você tirou antes da hora. Você tinha que ter chegado um pouquinho mais. Né? Lógico, gente, que esse ideal às vezes não é culpa sua. O paciente bota uma pressão, fala que não quer mais usar o aparelho, você tira o aparelho, vai ficar brigando com o paciente, entendendo o paciente também. Ele não entende de ciência, você explicou para ele que é importante chegar no ideal, explicou quais são os defeitos de tirar antes. Se ele quis tirar antes, eu não vou me dispor com o paciente, eu removo o aparelho dele. Tá? Mas o interessante é sempre tentar chegar no ideal. Então, qual é o ideal? Que a ponta do seu incisivo central superior, que é a incisal dele, ultrapasse em 2 milímetros a incisal do incisivo inferior, tá bom? Se for olhar um modelo de gesso, peguem sempre o pior dente. Tá? Então, se tem um incisivo central que está mais profundo que o outro, mede mais profundo. Sempre você olha pelo pior, tá? Não pela média. Então, pega o seu pior dente. Qual é o dente mais instruído que você tem? Anterior, né? Modelo profundo, extrusão de anteriores. Você vai marcar essa incisal desse dente. Então, você sempre marca pelo pior. Da mesma forma na cefalometria. Quando você está traçando o incisivo central superior, você marca o pior, o que está mais para vestibular, o que está mais instruído. Sempre você marca o pior dente, não faça média em incisivos. Porque normalmente é importante ter essa meta terapêutica. Se tem um incisivo inferior com uma mordida muito profunda, muito 10, você sabe que dificilmente você vai chegar em 2. Agora, se você pegou a média, tinha um com 10 e um com 6, a média deu 8, você fala, talvez eu chegue em 2, 3. Não, você não vai chegar porque tem um muito profundo. Então sempre peguem o pior para sua meta terapêutica não ficar algo muito surreal, inalcançável, você ficar frustrado, poxa, todos os meus casos estão ficando aquém do que eu gostaria. Não, você está pegando metas terapêuticas impossíveis de alcançar em pacientes com uma oclusão muito severa, talvez até cirúrgica, tá legal? Então, é importante desenhar o ideal. A mordida profunda ideal é que os centrais superiores ultrapassem os incisivos centrais inferiores, tá bom? Centrais não, vai central superior com inferiores, tá legal? O que tiver pior, a gente marca isso aí, tá bom? Tá aqui uma mordida profunda. Normalmente, essa mordida profunda eu calculo um modelo de gesso. Eu pego um modelo de gesso, encaixo ele na oclusão correta, pego um grafite e passo aqui embaixo da incisal superior. Ela vai riscar o meu incisivo inferior quando eu passo esse grafite. E eu meço tá aqui o meu inferior, risquei, né? Eu meço quanto deu desse risco que eu fiz até a ponta do incisivo. Isso é o tanto sobre a mordida que eu tenho. Então vamos entender. Eu tenho aqui, ó, o central superior ultrapassando o inferior. Eu venho aqui e risco a caneta com lapiseira, no modelo de gesso. Tiro de cima. E meço quanto que deu da lapiseira até a incisal do meu incisivo central inferior. E isso vai me dar quanto de mordida profunda que eu tenho, tá? Nesse caso, se eu mordida profunda extremamente severa, você não enxerga praticamente os dentes inferiores, né? E requer um tratamento ortodôntico bom nesse caso. E eu vou falar para vocês quais são os tratamentos que vai ter. É uma aula teoricamente longa, tá? Porque essa aula tem introdução da mordida profunda, etiologia da mordida profunda de certa forma, quais movimentos deixei de fazer, coisas que me ajudam a tratar a submordida e a mecânica de submordida especificamente. Eu vou dar 2 ou 3 opções para vocês. Não vou dar milhões de opções, porque quando você tem milhões de opções, você começa a cair em vários erros. Vou te falar o que eu uso sistematicamente no meu consultório e por que eu uso aquilo, tá? Minha ortodontia, de novo. Eu sempre tenho uma linha. Minha ortodontia ela tem que ser o mais simples possível e o mais eficiente possível, tá? Então, simplicidade
eficiência e consistência. Eu tenho que entregar consistentemente bons casos. Então, simplicidade, fácil de fazer. Eficiência, funciona bem. Essa escolha simples que eu fiz, ela funciona muito bem para quase todo mundo fazer. Consistência. Ao aplicar essa escolha que eu fiz, eu consistentemente consigo os bons resultados, tá bom? Bom, mas eu não acho que é o melhor resultado. Isso é importante, porque a ortodontia tem opiniões variáveis, né? Tem gente que prefere tal técnica, prefere tal fio, prefere tal arco. São preferências pessoais. E isso, cada um tem que ser a sua, né? A minha ortodontia são fragmentos de ortodontia de vários outros autores e vários professores que vieram antes de mim. Então eu peguei as melhores informações que eles me passaram, achei interessante aquilo, eu achei interessante isso, me adaptei mecanicamente melhor com aquilo e uso em mim. Então minha ortodontia não é uma odontia que eu criei, são fragmentos de odontia de outros grandes professores que eu peguei e adaptei para a minha ortodontia, tá legal? Então eu peguei emprestado conhecimento de vários professores e criei a minha ortodontia, que funciona muito bem no meu consultório, tá legal? Então vamos lá, mordida profunda está aqui. A estriado superior ultrapassando tanto o inferior que a gente nem vê incisivo, né? Você vê totalmente profunda a mordida. Isso é uma mordida profunda, né, anterior aí, tá? Etiologia da mordida profunda, tá errado o slide, tá? A gente não é aberta, não é profunda, tá? Deixa eu até consertar isso logo aqui na aula, fica mais fácil de corrigir isso aqui. Vamos botar aqui profunda, né? É pouco de corrigir na hora já. Profunda. Não é aberta não. Pronto, mordida profunda, tá? Então, etiologia da mordida profunda, principais fatores. Vamos lá. Normalmente, o principal causador da mordida profunda é a extrusão de incisivos inferiores. Então, hoje, quando você pegar o seu próximo caso de mordida profunda, o que você vai avaliar é que, normalmente, o maior causador de mordida profunda é a extrusão de incisivos inferiores. E por que isso ocorre? Como está mostrando na imagem, você vai ter, nessa imagem, um overjet. Então, existe um overjet. Os seus incisivos inferiores vão buscar a extrusão para ter contato. Né? Então, eles extruem espontaneamente buscando o contato. Então, vão instruindo até que tenha contato. Pode ser na palatina superior, pode ser na gengival, pode ser na cervical. Então, existe um overjet prévio, seu paciente é um paciente padrão 2, com excesso maxilar ou com uma deficiência mandibular. Ele tem um overjet aumentado. Esse overjet aumentado permite um espaço para a extrusão dos incisivos inferiores. Quando eles forem extruindo, vai dar contato. E vão extruir até dar o contato. Deu contato e para de extruir. Então, normalmente, o que acontece é um overjet pré-existente, na idade jovem. Isso, gente, paciente com 6, 7 anos de idade. Já tem esse overjet já. Então, quando já nasceu os molares já com overjet, os incisivos vão começar a nascer, erupcionar. Vão erupcionando e vão extruindo até ter contato para você. Então, se instala muito cedo nos pacientes jovens e fazem esse movimento aqui. Tá? Então, isso é uma extrusão de incisivos inferiores. Uma coisa interessante que você vai ver é uma coisa chamada curva de Spee exagerada. Quando você olha esse paciente no modelo de gesso dele, você vê que o molar está num plano e os dentes anteriores estão em outro plano. Isso é uma curva de Spee aumentada. Tá? Então, essa é a curva de Spee. Você vai ver essa curvatura que deve ser bem leve, quase plana, super aumentada. Você tem os molares num plano e sobe com incisivos em outro plano. Outro detalhe que você vai ver técnico, é muito importante para isso, é a altura da gengiva. Repare que no desenho você vai ter a gengiva dos posteriores. Pensa que é um paciente jovem, tá, gente? Você não tem reação gengival, porque com reação gengival isso vai acabar dando falso positivo, falso negativo para você, vai atrapalhar os seus resultados ou a sua avaliação. Mas no paciente jovem sem reação gengival, é normal quando você vê um paciente com extrusão de incisivos, que a altura da gengiva dos posteriores vai estar mais baixa do que os dentes anteriores. Então, os dentes posteriores vão ter uma altura de gengiva mais baixa do que os dentes anteriores. Você percebe nitidamente que houve uma remodelação dos dentes. Quando os dentes extruíram, a gengiva remodelou junto e acompanhou essa extrusão. Da mesma forma que você corrigir isso e intrui de volta, vai ter um remodelamento da gengiva também. Tá? Então, reparem isso. A altura da gengiva dos posteriores e dos inferiores. Tá legal? Então, ela pode ser por extrusão de incisivos inferiores, mas ela pode ser também por extrusão de incisivos superiores. E uma coisa muito interessante quando isso acontece, quando você tem extrusão de incisivos superiores, é que você vai perceber a altura da gengiva de novo. Então, reparem a altura da gengiva dos caninos, dos laterais e centrais. Você percebe que os centrais estão mais baixos que os caninos. Né? Se a gente for olhar essa avaliação de por que está assim essa mordida, você percebe nitidamente que existe um problema de novo ali. Tá? Tirar aqui, deixa eu ver, pronto. Reparem a altura dos caninos e a altura dos incisivos. Então reparem que existem os caninos de uma altura, incisivos de outra. Isso mostra pra gente uma diferença de altura gengival, quer dizer que os centrais estão mais baixos do que um canino, tá? Ou talvez os caninos estejam mais baixos também. Você olha o molar lá, você percebe que está todo mundo na frente vindo mais para baixo,
Todos os dentes anteriores destruíram. Mesma coisa do incisivo inferior. Você tem um overjet, ficou esse espaço, os superiores desceram para buscar contato para você. Normalmente, esses pacientes vão ter, além dessa mordida profunda anterior-superior, lingualizados também, tá? Então, é uma coisa muito importante que o incisivo central superior, quando ele destrui, ele lingualiza. Então, você vai ver um paciente que ele vai ter, além disso, normalmente os caninos mais para vestibular que os centrais, que estão lingualizados pela pressão do lábio. Então, por que em vez dos inferiores destruíram, os superiores que destruíram? Às vezes é a combinação dos dois, tá, gente? Mas, em geral, quando o superior destrui, envolve um paciente com musculatura perioral um pouco mais forte. Porque era para ter uma vergete grande. Então, a pressão do lábio dele é tão forte, provavelmente esse paciente é um braquifacial, tá? Um meso para braque, que empurra esses dentes para dentro. Eles lingualizaram e extruíram, tá? Lingualizaram e extruíram, e você tem uma mordida profunda por extrusão de incisivos superiores, tá legal? Então, isso é bem comum de acontecer. Você vê isso comum de acontecer superior e inferior. Normalmente, em casos mais severos, tem uma combinação dos dois. Você tem tanto superior quanto inferior, tá legal? Vamos lá seguir nossa aula. Aqui, ó, reparem que interessante. A lingualização de dentes, reparem os dentes anteriores, a lingualização de dentes também causa mordida profunda. Isso é muito importante entender. Lingualizar profunda, vestibularizar abre. Então, lingualização profunda mordida. Vestibularização abre a mordida, tá bom? Isso é muito importante entender que lingualização abre a mordida e lingualização fecha a mordida, vestibularização abre a mordida. Tá legal? Tá aqui interessante a animação mostrando, olha, reparem que antes, o paciente com a mordida aberta, você quando lingualiza, você aprofunda a mordida, tá bom? Se você continuar lingualizando, quanto mais lingualizar, mais aprofunda. Então, lembrem-se disso, o ato de inclinar dentes para vestibular abre a mordida, o ato de lingualizar dentes fecha a mordida, tá? Então tem lingualização de dentes e vestibularização de dentes, tá bom? Vamos lá? Muito importante isso, bruxismo, desgastes. Paulo, por que eu tenho pacientes que não têm incisivos inferiores destruídos, não têm superiores, mas têm uma mordida muito profunda? Isso é muito importante. Vamos pensar uma criança de 5 anos de idade com bruxismo severo, um desgaste severo posterior. Por bruxismo, por bifração, por ácido, não sei. Ela tem um desgaste severo. Esses molares descidos dela ficaram mais curtos agora. Você tem que entender que existe uma dimensão vertical na oclusão que vai permitir a erupção dos dentes inferiores e superiores, novos molares, molares permanentes. Então, quando os molares permanentes virem, existe um espaço que é criado quando ele oclui pelos molares descidos. Se esses molares descidos foram desgastados e ficaram menores agora, lembra que seu paciente vai ter uma DVO, que é uma dimensão vertical, menor que o normal. Se esse DVO é menor que o normal, o seu molar inferior e superior, quando erupcionar, ele vai erupcionar menos que deveria e vai perpetuar uma mordida profunda. Então entendam isso. O seu paciente era normal, nasceu com os dentes descidos dele lá e foi desgastando com o tempo. Bruxismo, 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 bruxismo. Agora, a dimensão dessa criança, com 5, 6 anos de idade, é menor que o normal. Ela foi desgastando os posteriores, foi fechando a mordida. Porque desgasta é tesoura, né? Vai fechando, vai desgastando, vai fechando a mordida. Foi desgastando os posteriores, fechou a mordida e agora chegou a hora de erupcionar os permanentes. Como ela tem um DVO reduzido, os molares, os dentes, a gente param de erupcionar quando eles entram em contato com o antagonista. Se o DVO é menor, esse contato com o antagonista vai acontecer mais cedo que deveria e vai acabar perpetuando uma mordida profunda na infância. Então, ela tinha uma mordida normal, desgastou, aprofundou, veio permanente, não conseguiu erupcionar o suficiente porque tinha um DVO diminuído, bruxismo, apertamento e desgaste dentário, ficou profunda a mordida e vai carregar essa mordida profunda para sempre agora. Tá? E sua função nessa fase é atuar o quanto antes. Normalmente nessa fase, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a dimensão vertical da criança é botar um aparelho móvel com batente anterior aqui, né, um acrílico na palatina superiores, para quando ele fechar a boca, desocluir posteriores. Isso vai dar espaço para os dentes permanentes posteriores erupcionarem um pouco mais. Tá? Então, existe o tratamento. Na aula de precoce eu falo sobre isso, está aí gravada a aula de precoce, assistam ela. É importante saber e definir isso logo, tá legal? Ah, Paulo, por que a criança tem bruxismo? Aí isso é para outra aula. Normalmente está associado a uma série de coisas, paciente mais ansioso, mais agitado, fatores respiratórios, né? Paciente respira direito. O bruxismo está associado com uma série de coisas que envolvem aí pra gente, tá legal? Então não vou entrar agora porque isso dá mais uma aula inteira pra gente. Quem sabe um dia a gente aborda essa aula aí futuramente, tá bom? Está aqui mostrando para vocês os desgastes, né? Então esses desgastes dentários dos dentes descidos, como está mostrando pra gente aqui, ó, tá canino, molar e molar descido,
que vai impedir a erupção correta do permanente daqui atrás. Então, um desgaste dos dentes descidos, molares descidos, vai diminuir seu DVO. Quando seu molar permanente for erupcionar, não existe espaço para ele, vai perpetuar uma mordida que era para ser normal, vai ficar profunda pelo desgaste posteriores, tá bom? E por último, né, a mordida profunda. Existe mordida profunda por erro esquelético. Não é dentário, é esquelético. O paciente tem uma face curta. Então, é um paciente braquifacial severo, com uma face curta, segundo Capelosa classifica, né? Um paciente de face curta, ele vai ter o osso da face, do terço inferior da face, diminuído. Então, a dimensão vertical do maxila é menor que o normal, o ângulo mandibular é menor que o normal, tudo isso permite que ele seja geneticamente profundo. Esses pacientes são de difícil tratamento. Então ele começa com uma mordida muito profunda e ele termina ortodonticamente com uma mordida pouco profunda. Porque para terminar normal, ele tem que operar, porque ele tem um erro esquelético, não dentário. Então entenda isso. Pacientes com erros esqueléticos são pacientes eminentemente cirúrgicos. Seria um braquifacial severo, com mordida profunda muito grande, ou face curta, com muita mordida profunda, você vai corrigir a parte dentária. Então você vai conseguir intruir superiores, vai conseguir instruir inferiores, vai conseguir instruir posteriores. Então, intrui superior, intrui inferior, instrui posteriores. Abriu. Dentariamente você consegue um resultado. Só que é tão profunda a mordida dele que mesmo assim você vai tratar uma mordida que é muito profunda, ela vai terminar pouco profunda, mas dificilmente vai terminar ideal. Tá? Por quê? Porque existe um erro esquelético. Então, é muito difícil você terminar uma mordida profunda esquelética ideal, de forma ideal, somente com tratamento ortodôntico dentário. Às vezes é necessário um tratamento ortocirúrgico para poder você melhorar a condição dentária e depois da cirurgia vir e finalizar essa parte com a cirurgia de aumento do terço inferior da face, tá legal? Se você olhar um paciente normal, esse é um paciente normal, o paciente com face curta, ele tem tanto o osso reduzido, a dimensão vertical óssea é menor que o normal, esse terço da face reduzido, como toda a musculatura encurtada, é uma musculatura mais curta, né, mais forte que o normal, ela faz mais pressão que o normal. Então tem de ter bruxismo, ranger os dentes, até uma mordida mais profunda, uma força de oclusão mais forte, ele morde com mais força, tá, uma intensidade maior de mordida, tá bom? Então olhando ele, esse é o paciente normal, aqui é um paciente com a face curta. Então entenda, ó, normal, esse terço inferior da face que reduz, tá? Então é isso aqui, ó, tá? Esse terço da face reduz. Se for olhar um crânio, tem um crânio no paciente normal e um crânio no paciente reduzido, tá? Toda essa parte inferior do crânio, ela é reduzida se o paciente com face curta, tá bom? A parte superior em média é normal, mas a face inferior costuma ser bastante encurtada e o tratamento para isso é cirúrgico, fica para outra aula, a parte cirúrgica. Hoje, o foco da nossa mordida profunda é tratamento da mordida profunda na edição permanente, ortodonticamente, não é cirurgicamente, não é ortopedicamente, tá? Ortopedicamente você pode assistir na aula precoce, cirurgicamente quem sabe uma aula futura nossa aí, achei importante fazer essa aula, tá? Deixa eu mudar nossa câmera de lugar. Vamos lá agora. Para você tratamento, uma coisa importante no tratamento da mordida profunda é que isso é super discutido e é polêmico. Porque cada autor acha que é melhor tal coisa. Eu prefiro intruir incisivos. Eu prefiro intruir incisivos superiores. Eu prefiro big implante. Eu prefiro arco de intrusão. Eu prefiro curva reversa. São preferências pessoais de cada autor. Existe da briga, porque ele acha que tem que ser só daquele jeito ou só de outro jeito. Eu quero que você entenda na aula de hoje que existem várias formas de tratar a mordida profunda e não existe ferramenta única. A melhor forma é tal forma. Não. Existem ferramentas melhor para intruir incisivos, existem ferramentas melhores para extruir posteriores e existem ferramentas melhores para protruir anteriores. Então vamos lá primeiro. Quais são as formas que eu tenho de tratar a mordida profunda? Isso é importante. Tá? Vou definir isso logo, vai vir aqui na aula, vou definir isso logo. Como que eu trato uma mordida profunda no meu paciente? Forma mais comum, intrusão de incisivos, entre o incisivo superior e entre o inferior. Tá? Quando você for fazer uma decisão de intrusão de incisivos, a primeira coisa que tem que ter na sua cabeça é que o incisivo tem que estar instruído. Você não pode intruir incisivos normais. Você olha o sorriso do paciente, está perfeito. A altura gengival está perfeita. Está tudo perfeito. Tem mordida profunda, em cima e inferior, está tudo perfeito. Alinhado, nivelado, as alturas gengivais perfeitas, tudo perfeito. Não existe curva de espinha aumentada, está perfeito. Ele tem mordida profunda. Você tem que entender que essa mordida profunda é esquelética. Se você tentar intruir incisivos, você vai terminar os incisivos com um plano oclusal mais baixo que os posteriores. Se for embaixo isso, você perde guia anterior. Se for em cima isso, você perde guia anterior e fica o sorriso invertido. Cara, sorrir, vai aparecer a ponta dos caninos para você. Fica feio, é igual um vampiro ficar sem intruir incisivos, o canino ficou. Ah, vou intruir canino também, vai abrir a mordida.
Vai ficar uma curva de SPI super exagerada, não vai ter lateralidade, não vai ter guia canina. Você não pode sobretratar em excesso, ultrapassar o limite da normalidade. Então, se você tem um paciente seu, você deseja introduzir incisivos, mas já está todo mundo alinhado, nivelado, a curva de SPI está perfeita, não tem alteração na curva de SPI do seu paciente, provavelmente seu caso é cirúrgico, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente faz normalmente, intrusão de incisivos. Outra coisa que a gente faz também, extrusão de posteriores, tá? Mesma coisa, você não pode pegar uma oclusão plana. Olha esse desenho aqui de baixo, gente. Aqui, olha comigo aqui, ó. Olha esse desenho aqui, ó, da curva reversa aqui embaixo. Deixa eu pegar pra vocês verem aqui comigo, ó. Esse desenho aqui, ó. Tá? Pensa no paciente como esse. Olha só os brackets perfeitamente alinhados e nivelados. Aí você vai lá e faz uma curva reversa nessa aqui, ó. Tá? Quando você faz essa curva reversa numa oclusão como essa, você vai estar empurrando posteriores para cima e inferiores para baixo. Você vai alterar seu plano oclusal e reverter ele. Isso é horrível. A reversão do plano oclusal, ficar com posteriores instruídos e inferiores intruídos, isso em termos de oclusão é péssimo para o seu paciente, é péssimo para a estabilidade, para a sua articulação. Isso não é o ideal, tá? Não se faz isso. E segundo, você reverteu a curva de SPI inferior, quando você tirar o aparelho e começar a mastigar normal, vai voltar normal de novo, vai intruir de novo o seu paciente. Então, a sua curva de SPI tem que estar levemente curvada ou plana. Plana não vai ficar plana, vai ficar curvada de novo. Então, você nem consegue deixar plana assim igual está aqui. Ela fica levemente curvada, a sua curva de SPI. Ela fica planificada, aplainada, mas não fica reta, tá legal? Você não pode ter a curva de SPI inferior com os premolares mais altos que incisivos. Essa é uma curva de SPI inferior reversa. Você não pode fazer isso. Isso gera contato prematuro, isso não dá guia no seu paciente, não gera uma boa oclusão e gera uma alta recidiva, tá legal? Então, entendam isso, você não pode corrigir acima da normalidade. Da mesma forma que você não pode corrigir se está normal. Então, para você instruir posteriores, tem que ter uma curva de SPI exagerada e você escolheu, em vez de instruir incisivos, instruir os posteriores, tá bom? Eu vou explicar tudo isso na aula de hoje da gente, de mordida profunda aqui, tá legal? Então, vamos lá, continuar com a nossa aula aqui de mordida profunda. Então, voltando, vocês vão ter várias ferramentas aqui para poder usar a mordida profunda e você escolhe a melhor. Nesse caso, a gente está vendo aqui ó, um arco de 3 peças que eu não gosto muito de usar, né, aqui também. Mini implantes, que é interessante em algumas situações. Geralmente eu não uso mini implante para intruir superiores. Intruir incisivos no maxila é muito fácil. A mandíbula que é o problema. Geralmente intruir incisivos na mandíbula é mais complicado um pouquinho. A gente vai entender mais para frente o porquê dessa complicação. E tem que ter uma atenção especial quando você vai intruir incisivo. Não é sair intruindo igual um doido, não. É impossível ter um cuidado para isso. Por como vai fazer a intrusão de incisivos inferiores. Tá legal? Vamos seguir nossa aula então. Vamos lá então. Aqui falando para ele de novo, quais são as formas que eu vou ter de corrigir a mordida profunda. Eu posso instruir posteriores, eu posso verticalizar os molares, vestibularizar incisivos ou intruir incisivos. Então vamos lá. Primeira coisa, extrusão de posteriores. Como que eu faço isso, pessoal? Primeira coisa, você tem que ter uma curva de SPI exagerada. Tá? Tem uma curva de SPI aumentada. Ao ter uma curva de SPI aumentada, você pode escolher se você corrige essa curva de SPI intruindo incisivos ou deixando incisivos o mais parados possíveis e instruindo posteriores. Nesse caso aqui, olha, a gente tem uma curva de SPI. A gente pode ver aqui ó, que faz uma curva de SPI, né, nos dentes anteriores. Você pode deixar esses dentes inferiores parados e fazer uma mecânica que extrua os posteriores. Para você nivelar essa curva de SPI, né, extruindo posteriores e não intruindo anteriores. Tá legal? Então você pode escolher a forma como você quer fazer isso aí. Tá bom? Como é que funciona isso, Paulo? Em geral, a gente usa um batente na frente, bota um batente anterior. Eu faço esse batente nos caninos. Se você já olhou a aula de autoligados, eu falo na parte da aula de autoligados, eu explico bem sobre build-up, batentes anteriores. Eu falo nessa aula. Nessa aula de hoje, eu vou falar de novo, de uma forma mais rápida, porque eu já falo de uma forma bem detalhada na aula de autoligados. Então, vocês voltam lá e eu vai naquela parte do vídeo e dá uma olhadinha, ela está bem detalhada. Eu vou entrar de forma mais rápida aqui hoje, para não alongar esse assunto que já falei bastante em outras aulas, tá bom? Então eu boto um batente anterior, normalmente eu faço nos caninos, porque eu não quero pressão em dentes anteriores. Ah, mas não tem nenhum artigo falando que não pode. Eu sei que não tem problema fazer em anteriores, só que se fosse em mim eu não gostaria. Então eu faço nos caninos. É simples, tá? Eu não gostaria de ter em mim ou em alguém querido meu que tivesse um trauma em dentes centrais superiores. Eu quero o trauma tiver no canino, ele foi feito para ter trauma, para poder aguentar a lateralidade. Então boto nele já, tá? Aliás, nenhum dente foi para ter trauma. A oclusão normal é um dente com volume radicular maior, que permite
uma força mastigatória melhor sobre ele, então eu faço esse build-up nos caninos geralmente, tá legal? Então, a gente vai planificar a curva de SPI instruindo posteriores, tá bom? Verticalizar o molar. Uma coisa importante, quando a gente fala verticalizar o molar, você está pensando assim, é um paciente que perdeu o primeiro molar e o segundo molar mesalizou. Vou verticalizar. Não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso. Normalmente, no paciente seu normal, com todos os dentes na arcada, os dentes inferiores, molares inferiores, são ligeiramente mesalizados. Então, no paciente seu normal, todos os pacientes seus normais, que não tiveram tratamento ortodôntico, eles possuem os dentes inferiores, molares inferiores, ligeiramente mesalizados. Esses molares ligeiramente mesializados, tá? Quando você cola o segundo molar, você começa a alinhar e nivelar, eles verticalizam. Essa verticalização dos dentes, ele faz uma extrusão. O molar verticaliza, extruindo um pouco. E isso é a extrusão de molar também, só que é pela verticalização e não pela extrusão em si. Então entendam isso, sempre que você tiver um caso ortodôntico, que você colou os segundos molares, você vai verticalizar os dentes posteriores, tá legal? Ao verticalizar os dentes posteriores, é uma verticalização de molares, não para corrigir um dente que mesializou. É alinhar e nivelar e verticalizar durante o alinhamento e nivelamento. Essa verticalização de posteriores gera uma abertura de mordida, tá bom? Então, colou o segundo molar, você vai abrir a mordida, você vai verticalizar molares, tá bom? Vestibularizar incisivos. O ato de você pegar e você vestibularizar incisivos também faz a abertura da mordida. Já falei mais cedo para vocês. Então tá aqui o seu incisivo lingualizado. Você vestibulariza, você abre a mordida. Então na sua mordida você vestibularizou, abriu, lingualizou, fechou. Abriu, fechou. Então, vestibularização de incisivos é uma ótima forma de você abrir mordida. Você só pode vestibularizar dentes lingualizados. Você não pode pegar um dente normal e protuir, tá? Porque vai ficar biprotuso o seu paciente, vai ficar feio o perfil dele. Se o perfil permitir e não for ficar feio, beleza, mas em geral, o ideal é você ter uma inclinação normal do seu paciente. Quando você joga essas inclinações para vestibular, provavelmente vai deixar o paciente levemente biprotuso. O perfil de alguns pacientes vai aceitar, mas a grande maioria não vai aceitar essa protusão dentária de forma esteticamente adequada. Tá legal? Vamos lá então seguir nossa aula. E os arcos de intrusão, né? Intrusão de incisivo. Isso aqui é um arco de intrusão de Ricketts, tá? Uma foto linda que eu achei na internet aí, né? Não é minha essa foto, achei na internet bonito porque essa foto. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse é um arco de intrusão de Ricketts. Esse arco é feito, né? Com esse contorno que estão vendo aqui. Lá no molar, você pega a ponta, onde encaixa no molar, você faz uma ativação de 45 graus para baixo. Quando você encaixa agora, vai passar aqui embaixo, em fundo do saco vestíbulo. Você levanta esse fio e encaixa no incisivo. Então você pega esse fio, levanta ele, pega esse fio aqui, levanta ele, força ele para a direção dos brackets. Você força esse fio para a direção dos brackets. Quando você colocar esse fio, vai querer voltar para baixo de novo. E ao voltar para baixo, para poder para a gengival, vai intruir dentes, tá legal? É um arco muito interessante usar, esse arco base de Ricketts ou arco de intrusão de Ricketts. Eu uso muito mais isso em dentição mista, tá? Eu não uso na dentição permanente, eu uso outra ferramenta, mas eu acho muito interessante para dentição mista. Vou explicar por que isso. Vamos lá no começo da aula que eu falei para vocês sobre como é que desenvolve uma mordida profunda. Então, imagine um paciente convergente. E ele está com seus 6, 7 anos de idade, começa a erupcionar os inferiores. Começou a erupcionar os inferiores e ficou com mordida profunda, chegou para você aos 8. Aos 8 anos de idade, não começou a erupcionar os caninos inferiores ainda, que vem aos 9. Então vamos ter que pensar. Um paciente com 8 anos e meio de idade. Primeiro molar inferior erupcionado, os 4 incisivos já erupcionados, mas os caninos descidos não esfoliaram ainda, inferiores. Então ele tem os caninos descidos ainda, mas tem uma extrusão grande de incisivos. Se você não atua agora, a próxima etapa é esfoliar os caninos descidos e os caninos permanentes começarem a erupcionar. Aonde? Até buscar contato. Aí você vai ter agora incisivos destruídos e caninos destruídos. Intruir canino é muito difícil, é um dente com volume radicular muito grande. E, em geral, esse arco é o arco de Ricketts, ele intrui incisivos e o canino fica. Aí você tem que amarrar um elástico e puxar o canino depois. Quando você puxa o canino para baixo, o canino empurra o arco para cima. Toda força gera uma força de igual intensidade em direção contrária. Aí eu puxar esse canino para baixo com elástico, com amarrilho metálico, ele puxa o arco para cima, isso pode destruir posteriores em você. E eu não quero isso em alguns tipos de paciente. Então, o que é interessante esse arco de Ricketts na dentição mista, logo cedo? Erupcionou os incisivos, destruíram,
coloco o arco de utilidade de Ricketts, esse arco aqui de intrusão, intrui incisivos e estabiliza ali. Quando o seu canino nascer agora, você, quando o canino nasceu o canino, opcionou o canino, cola o bracket e bota ali preso para você. Então, cola os 4 incisivos, intrui incisivos. Erupcionou o canino, já coloca o canino ali para você. Bota o bracket e estabiliza, ele passa um fio reto agora, estabiliza o canino ali. Você vai estabilizar o canino na posição nova do incisivo. Depois disso, você pode passar por ortopedia, botar um bionator nele e tratar agora esse overhead que ele tinha. Então é muito interessante isso. Você, quando tem um arco de intrusão, você consegue intruir incisivos mais cedo, ou às vezes intruir incisivos, já está esfoliando o canino, já cola e segura ele no lugar. Se você tratou isso com 6, 7 anos, você intrui incisivos e bota alguma coisa para segurar no lugar, uma ortopedia, um bionato, ou uma placa móvel embaixo para segurar no lugar, é para instruir de novo os incisivos. Porque se você não consegue corrigir o overjet, você intruiu. Não fez nada, você soltou, tirou o aparelho, vai instruir de volta. E eu acho que manter brackets colados em crianças de 6, 7 anos de idade não é interessante, porque a acúmulo de alimento é muito grande, a higiene é ruim, esse fio pode pegar no fundo do saco vestíbulo e cortar o paciente. Então, intruir incisivos, arruma uma ferramenta para segurar esses incisivos no lugar. Normalmente bota uma ortopedia, um aparelho móvel para segurar isso aí, tá legal? Uma cobertura acrílica nesses aldos incisivos, tá bom? Então, eu adoro esse arco de utilidade Ricketts para dentição mista. Permanente não, porque eu intruo incisivo, tenho que intruir em caninos, eu tenho ferramentas melhores do que ele, na minha opinião, para dentição permanente, tá legal? Vamos seguir então aqui. Eu vou falar especificamente de cada uma dessas mecânicas mais na frente da aula, tá legal? Não fiquem achando que acabou não, não acabou não. Eu vou falar de cada uma dessas mecânicas mais para frente na nossa aula, tá bom? Então vamos lá então. Pô, entendi. Então eu posso instruir incisivos, eu posso instruir molares, eu posso vestibularizar dentes anteriores, né? Mas quando que eu faço cada um desses? Quando que eu vou usar um? Quando que eu vou usar outro? Quando que eu uso essas ferramentas? A decisão não depende da sua preferência pessoal, tá? Isso é muito importante. Ah, eu gosto de intuição, não é assim. Eu gosto de fazer, eu gosto de... Não. A decisão por qual movimento vai ser realizado vai depender do padrão facial do paciente. Para braquifaciais, a decisão é uma. Para dólico-faciais, a decisão é outra. Tá? Então vamos entender. Dólico-facial, o que é isso? É um paciente com tendência à face longa, terço da face aumentado. Então esse terço da face do meu paciente, ele é um pouco aumentado. Esse terço um pouco aumentado, se eu faço extrusão de posteriores, a tendência é que esse terço aumente mais ainda. Então você não vai querer extrusão de posteriores em dólico. Dólico facial, você vai querer intrusão de incisivos. Braquifaciais, pacientes face curta, terço da face encurtado. Nesse paciente, você vai querer extrusão de posteriores. Para quê? Para ganhar dimensão vertical. O braquifacial tem perda de dimensão vertical esquelética. Qualquer ganho posterior que você tiver é melhor que intrusão de incisivos. Até porque quando ele sorri, não mostra dente. Você intrui e mostra menos ainda. E entenda que o dórico é o contrário. O dórico facial normalmente tem o vertical aumentado, ele mostra a gengiva sorrindo. Então a intrusão de incisivos é favorável para ele. Tá? Então entenda isso agora. A odontia, existem situações que são preferências pessoais. A decisão de onde tratar para a gente não é uma decisão pessoal. Se você vai instruir incisivos ou vai instruir posteriores, vai depender do padrão facial. Dólico facial, você sempre vai querer intrusão de incisivos. Braquifacial, você sempre vai querer extrusão de posteriores. E mesofacial. Mesofacial, normalmente você quer um pouquinho de cada um. Você vai distribuir, você quer instruir incisivos e quer instruir um pouquinho de posteriores, tá legal? Então, eu vou ensinar vocês como você coordena isso na sua ortodontia. Pô, mas e agora, como é que eu faço? Eu só uso com reversa. Dá para usar uma ferramenta só e ter bons resultados. Não é o ideal, mas dá para ter bons resultados. Eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer, tá legal? Então vamos lá então aqui rapidinho de novo, só reforçando essa informação que eu passei para vocês, que para pacientes que apresentam um padrão de crescimento braquifacial, eu quero instruir posteriores, tá? Então braquifacial, eu vou dar preferência a uma mecânica que ela tenha como foco principal a extrusão de posteriores. Dificilmente você consegue um movimento isolado de extrusão superior. Ah, esse caso eu fiz só extrusão de posteriores. Não, normalmente você vai tomar decisões clínicas que possibilitem uma potencialização da extrusão posterior. Quer dizer o quê? Na sua mecânica, você vai facilitar a extrusão de posteriores, mas pode ser que eventualmente ocorra um pouquinho de intrusão
de incisivos também, porque toda força gera uma força de igual intensidade em direção contrária. A única forma de você ter uma força isolada é com mini implante, já que você não apoia sobre dentes, apoia sobre mini implante, tá legal? E nos dólicos-faciais eu vou querer que a mecânica seja principalmente com a intenção de intruir incisivos, tá? Para quê? Para evitar essa rotação da mandíbula e evitar que o paciente tenha um terço da face aumentado, mais aumentado ainda. Então você não quer a extrusão de posteriores no dólico facial. Você vai favorecer a intrusão de incisivos e tomar decisões mecânicas que facilitem a intrusão dos seus incisivos ou tornem ela mais eficiente. Tá legal? Então vamos lá. Isso é muito importante porque essa identificação, o odontista poderá instituir qual recurso existente o tratamento adequado. Resumindo, se você sabe se é braque mesofacial, então tudo começa no diagnóstico. Viu lá? Pô, se é braquifacial, eu tenho essa ferramenta e essa ferramenta. Se é facial, eu tenho essa ferramenta e essa ferramenta. Porque intruir incisivos é diferente de instruir molares. São ferramentas diferentes, formas diferentes de usar. Às vezes tem a mesma ferramenta, mas para você usar a ferramenta tem que fazer isso ou isso. Então, você quer instruir molares? Pode usar essa ferramenta aqui, ó. Usa a ferramenta A. Mas ao usar A, manipula desse jeito. Se quer instruir molares? Pode usar A de novo, mas agora tem que usar desse jeito aqui. Então, você pode usar a mesma ferramenta, tanto para instruir incisivos como para instruir molares. Só que a forma como você vai utilizar a ferramenta vai mudar. Tá? Vou explicar isso daqui a pouquinho pra gente. Eu falo, essa aula é uma aula que ela é relativamente complexa. É complexo de entender como é que funciona isso, como é que funciona a curva de Spee, tá legal? Então eu espero que tá com dificuldade, volta na aula, assiste de novo. É um assunto novo para muita gente, está começando a ortodontia, curva de Spee, intro incisivo, é muita informação. Para quem tem um tempo mais, está seguindo a aula bem, às vezes está até cansativo, porque eu estou repetindo e fazendo bem devagar essa aula, tá bom? Então vamos lá então. Eu quero que vocês tenham atenção agora no que eu vou mostrar para vocês. Vou botar aqui no cantinho meu vídeo para não atrapalhar ninguém a ver. Mordida profunda. Normalmente a mordida profunda ela é ou esquelética ou ela é dentária. Quando ela é dentária, você vai ter uma alteração da curva de Spee. Então você vai perceber que o seu paciente vai ter uma curva de Spee alterada. Tá? Essa curva de Spee está exagerada. Ela pode estar assim, ela pode estar mais reta ou ela pode estar muito mais exagerada ainda. Eu não sei como é que vai ser no seu caso, mas se você tem uma mordida profunda dentária, eu tenho certeza que você vai ter uma curva de Spee aumentada. Tá? Então, aqui um paciente com curva de Spee aumentada. O que é isso, Pedro Paulo, curva de Spee aumentada? De forma simplória, simples. O meio do seu central, o meio da coroa do seu central, tá? Ele está diferente da meia da coroa do seu molar. Então, de forma muito simplória, o meio do seu incisivo, o meio da coroa do incisivo, ele está numa altura diferente do meio do seu molar. Tá? Então, você tem dentes diferentes. Você tem molar numa altura, o premolar mais baixo, o premolar mais baixo, o canino mais alto um pouquinho, então você tem dentes em alturas diferentes. E aí, vamos lembrar, nós da ortodontia, nós nivelamos os brackets. A gente não nivela dente, a gente nivela bracket. Se o seu bracket está colado corretamente, ao final do seu alinhamento e nivelamento, eles vão estar alinhados perfeitamente e sua curva de Spee vai estar corrigida. Vai estar perfeito o seu caso no final. Aí qual o problema de muitos de vocês? Tá no consultório, vai colar inferior, morde. Ih, tá pegando. Você vai lá e abaixa o bracket. Cola mais para cervical o seu bracket. Quando você cola o seu bracket mais para cervical, você está automaticamente criando um problema para você. A sua mordida profunda não vai ser corrigida mais. Porque, olha só, tava aqui seus dentes. Tava lá em cima, ó, olha aqui no desenho. O meu bracket estava aqui, ó, lá na ponta do incisivo. Tava aqui, na ponta do meu incisivo. Aqui no meio do meu incisivo. Aí o paciente mordeu, pegou, falou assim, nossa, tá pegando, vou abaixar para poder parar de pegar. Você vai lá e cola seu bracket aqui. E agora, para nivelar a sua curva de Spee, como é que você vai intruir esse bracket? Você está nivelado com o seu molar já e seu fio passa reto aqui, ó. Você entendeu isso? Então, se você cola os brackets mais para cervical, a tendência quando você alinhar e nivelar é você instruir todos os dentes posteriores. E às vezes você instrui incisivo também, você aprofunda mais sua mordida anterior ainda. Então, muito cuidado com a colagem. A colagem, gente, é mais ou menos no meio do dente, tá? Quem tiver dúvida de colagem, tem uma aula de colagem minha na Idente legal, tem aula de colagem, a gente já viu em sala de aula, quem é aluno meu. Então, é muito importante os alunos que estão vendo essa aula, voltar à aula de colagem e lembrar por que a gente cola assim. O motivo de colar no meio dos dentes é porque ao final do tratamento, o meio dos dentes vai estar nivelados. Os meios dos dentes estando nivelados, uma colagem bem feita, a minha curva de Spee vai estar planificada. Planifiquei a curva de Spee, automaticamente eu tratei a mordida profunda. Então, uma boa colagem é tudo o que você precisa para iniciar um bom tratamento da mordida profunda. E uma colagem adequada
é tudo que você precisa para poder, no final, não conseguir corrigir. Então, tudo começa aqui. Posicionou de forma errada seus brackets, colou os brackets mais para a cervical, automaticamente você está criando um grande empecilho para vocês. Então, não façam isso. Você faz isso hoje, fez isso semana passada. Para de fazer, para de colar dentes para cervical, para essa colagem para cervical, porque isso vai atrapalhar a sua correção da solução muito profunda. Ah, mas eu dobro depois então. Poxa, sério que você dobrar todos os seus casos? Vou colar para cervical? Em vez de colar para cervical, mas tá pegando o que eu faço? Faz um build-up, faz um levante de mordida. Mas é muito comum, muita gente usa, é uma ferramenta nova, da mesma forma que todo mundo usa o mini implante, a maioria usa build-up. Ah, mas eu não gosto de build-up. Então você vai colar para cervical, fazer dobra a vida inteira. E tem uma grande dificuldade nos seus casos, porque não tem o tratamento. Não tem como você pegar um paciente e colar os brackets mais para cervical e sair dobrando todo mundo que você acha que é mais interessante dobrar do que fazer um build-up. Você faz em 2 minutos com resina no consultório. Tá legal? Então, tá pegando, faz um build-up, tira o contato e cola na posição normal. Nunca altere em posição de colagem. Tá pegando? Faz um levante de mordida. Tá? Eu vou explicar isso na aula de hoje também, tá bom? Então, na aula eu explico exatamente onde você vai fazer esse build-up, tá? Se é anterior, se é posterior, porque você não pode fazer o build-up igual para todo mundo também não. Tá? Então, na aula de hoje eu vou explicar onde é feito esse build-up, como é feito esse build-up, para ficar sempre perfeitinho pra gente, tá legal? Então vamos lá. Isso é uma curva de SPI alterada, vamos voltar para nossa aula aqui. Isso é uma curva de SPI alterada, tá? Então repare o seguinte, tá aqui a curva de... Como é que começa a curva de SPI? Quando você traça uma linha, né, do dente mais alto posterior no incisivo anterior, essa linha tem que ter mais ou menos, uma distância do dente mais infraoclusal a essa linha tem que ser mais ou menos 2,5 minutos, isso é o normal, tá? Esse caso aqui eu botei o normal, mas ele está aumentado, tá? Daria aqui uns 4, 5, não está com 2,5 nunca, né? Tá muito mais do que isso. Então o normal é quando você passar essa linha. O que a gente faz normalmente, o modelo de gesso está aqui encaixando no outro. Você vira o contrário superior e bota, você vai ver que vai ficar aquela parte plana, ocluindo, você mede essa distância que existe do dente mais em infraoclusão até a parte plana do seu modelo de gesso. Então imagina que tem o superior e inferior assim, ó, ocluindo. Vira o superior ao contrário e bota a parte plana aqui em cima. Agora mede a distância do dente mais baixo até essa linha, até essa parte do gesso, plana. E vê quanto é que dá. Uma curva de SPI normal vai ter 2,5 minutos. Mais do que isso, ela está aumentada, vai ter que ser corrigida, ou pela intrusão de incisivos ou pela extrusão de posteriores, tá legal? Então tá aqui, ó. Se você colou perfeitamente seu caso, passou o seu fio de Naitai, esse é um fio flexível. É um fio que ele tem memória. Ao ser curvado, ele tem força para voltar à posição natural de novo. Então ele vai voltar à posição natural de novo para vocês. Então, ao ser nivelado, a tendência é que esse fio... Eu mostrei no segmento retangular que é importante você entender nessa parte aqui da frente o que vai acontecer, tá? Quando você fizer esse nivelamento. Imagina que é um fio retangular. Eu enfeiro meu slot e fiz isso. Quando eu faço isso no fio retangular, eu faço isso com meus dentes. Por isso que a correção da mordida profunda, ela avança dentes, ela verticaliza posteriores, avança anteriores, né? E dá torque vestibular. Ela avança no torque vestibular. Porque você enfiou o fio retangular e fez isso, tá? Imagine um fio desse como sendo isso aqui pra gente, ó. Um fio assim, ó. Tá aqui o fio. Tá aqui minha curva, meus dedos, tá? Curva de SPI. Quando eu faço a planificação, a distância da minha mão aumenta. Então, aqui, ó, a minha mão está próxima da outra. Tem uma curva. Quando eu deixo reto, minha mão aumenta a distância. Então, a curva. Quando eu faço a planificação, aumenta a distância. Então, moral da história, gente. Toda vez que você planificar a sua curva de SPI, você vai aumentar o perímetro do seu arco. Então, sempre que você começar a corrigir sua curva de SPI, vai ter um avanço de anteriores e uma verticalização de posteriores. O seu arco vai aumentar de tamanho, mas não vai abrir diastemas, porque aumenta de tamanho, porque os dentes estão angulados. Para ficarem desangulados, eles precisam de espaço. Então eles vão começar a empurrar os vizinhos, e vão empurrar o de cá e empurrar o de lá para poder encaixar no lugar dele correto. Quando ele fez isso, ele aumentou o perímetro do arco e consumiu esse espaço para você. Então seu arco fica maior, mas não fica cheio de espaço. Ah, eu aumentei o tamanho do arco, vou ganhar espaço. Não, você só aumentou o tamanho do arco porque os dentes que estavam angulados precisaram de espaço para poder entrar no lugar deles. Faz um empurro de cá, se arruma no lugar dele, e agora o arco ficou maior. E aí? Agora você protuiu o seu incisivo. Eu não quero isso. Você pode fazer desgaste para controlar essa protusão, ou dar torque para voltar um pouquinho depois, tá? Então, eu prefiro... Depende do caso. Se tem um ampliamento junto com isso, eu faço desgaste, às vezes eu faço só torque mesmo. Eu, como uso MBT, e o incisivo inferior de MBT é -6, e vocês usam MBT também, meus alunos usam MBT, né? Eu espero que vocês usem MBT pelo menos. Esse torque de -6, depois que você alinhou, nivelou e avançou,
por ser menos 6, tende a te ajudar um pouquinho a lingualizar esse dente de volta, tá legal? Se você quer um torque, ele vai voltar, ou se quer lingualização, faz um desgaste para dar espaço para ele voltar melhor para vocês. Então, uma forma de você evitar essa protusão é desgaste dos dentes, para poder dar espaço para poder alinhar e nivelar essa curva de SPI sem avanços inferiores. A outra forma é contar com um torque aí, que eu não gosto muito, tá? Eu sou mais de fazer uns desgastezinhos pequenos aí, para dar espaço para alinhar e nivelar os dentes, tá bom? Então, de novo, olha, tem uma curva, meu fio de Naitai, imagina um fio de Naitai 19,25. Coloquei lá. Quando eu planificar essa curva, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Então, ó, tá aqui. Planifiquei minha curva. Ó, esse fio, que era assim, foi encaixado no slot e fez isso. Quando eu faço isso, ele vai dar torque vestibular nos anteriores e vertical posteriores. Ó, fiz isso aqui. Olha os dentes em lugar. Olha que interessante isso agora, gente. Olha aqui de novo, voltar. Olha a animação. Antes, ó, o fio. Esse fio tem memória, é um fio flexível, ele vai ficar reto novamente. Quando ficar reto novamente, ele vai forçar. Isso é muito interessante a mecânica aqui. Vamos botar para a gente ver. Olha só o que vai acontecer. Esse dente vai verticalizar indo para cá. Esse dente vai verticalizar vindo para cá. Mas esse aqui, olha só, o bracket vai intruir. O bracket vai extruir um pouco, vai abrir a mordida. Esse vai extruir. Esse vai extruir. Esse vai extruir um pouquinho. E esse vai intruir um pouquinho. Então a curva, o nivelamento dentário é um alinhamento-nivelamento, um nivelamento descontrolado. Você não tem como só intruir incisivos ou só intruir posteriores, tá? Então, em geral, se você não toma cuidado nenhum, só vai trocando fio, trocando fio, trocando fio, você vai ter um nivelamento descontrolado, vai ter um pouco de extrusão posterior e um pouco de intrusão de incisivos. Isso no mesofacial não é problema. Isso é um problema num dólico facial, que você não quer extrusões posteriores, e talvez num braquifacial que você quer focar realmente em extrusão de posteriores, quer extruir mais posteriores, você não fez isso, você não tomou esse cuidado, e de repente a sua meta terapêutica ficou um pouco aquém. Você podia, de repente, ter segurado um pouquinho mais incisivo, instruído mais os posteriores e conseguido um resultado melhor para aumentar o texto da face do paciente. Às vezes não. Mas é muito mais crítico esse controle no dólico, essa extrusão de posteriores no dólico facial, que promove esse giro. Esse giro, duas coisas acontecem nesse giro. O terço da face aumenta e o queixo vai para trás. Então, se você tem uma classe 2 e esse queixo rotacionou para trás, fica mais classe 2 ainda. Então, é muito importante esse controle posterior do dólico facial, tá bom? Então, vamos lá ver, olha só o movimento, olha. Agora os dentes já, a curva de espinho nivelada, os brackets alinhados e nivelados, se você colou corretamente, eu espero ter colado corretamente, tá bom? E a nossa nova formação da nossa curva de SPI. Tá perfeitinho pra gente, certinho pra gente aqui, tá bom? Então mostrando pra gente aqui como ficaria o caso, a correção. Tá aqui um fio mostrando agora a forma correta. Imagina o seu alinhamento e nivelamento e a curva de SPI ocorrendo, a planificação dos dentes. Então antes e os dentes sendo planificados aqui, um pouco de intrusão de incisivos, um pouco de extrusão de posteriores e avanço de incisivos inferiores. Sempre vai acontecer isso, sempre. Sempre vai ter esse avanço, tá legal? É uma coisa importante. Paulo, que fio que isso acontece? Se você só usa fio de Naitai, você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer isso. Porque para ter esse tipo de movimento de correção de curva de SPI é importante fio de aço. Então, a minha recomendação para você, eu não sei que sequência você usa, se você usa sequência que te ensina ou não, mas é importante, em qualquer sequência que você tenha, você usar fios de aço, né? A sequência que a gente usa no curso é 12 Naitai para caso de mordida profunda, vai. Caso de mordida profunda, 12 Naitai. Eu começo com fio fino, para quê? Para ter um desconforto menor possível no paciente no começo. Eu acho que é porque é a primeira impressão que fica. Você começar com um desconforto muito grande, eu não acho interessante. Não gostaria em mim, por exemplo. 3 semanas a mais ou a menos, um mês a mais, não muda nada. Você colou errado um break, você perdeu uns 30 dias. Então é importante colar muito bem. Eu começo com um fio muito levinho, fio 12. Do 12, normalmente eu passo com um fio 16. É lógico, paciente tem um ampliamento muito leve, eu posso começar no 16. Mas em geral, se é moderado ou se é severo, eu começo no fio 12. Passo para um fio 16. Do 16, eu passo para um fio 16 para 22 Naitai. Tá? Do 16 para 22 Naitai, eu passo para um 18 de aço, para o 20 de aço, por 19,25 de aço. Então, se você tem um paciente de mordida profunda, é importante que você tenha esses fios de aço, 18 de aço, 20 de aço, 19,25 de aço. São esses 3 fios que vão fazer a correção da sua mordida profunda. Tem que ser um fio que tem que ter força para fazer isso. Você tem uma força distribuída em vários dentes. Então é importante que tenha um fio que tenha esse controle mecânico um pouco melhor e essa dissipação de força. O Naitai é muito flexível, ele tem pouca força, ele tem muita deformação. Ele não vai corrigir essa curva de SPI com você com eficiência. Você não vai ser eficiente, vai demorar muito tempo ou talvez nem corrija. Principalmente as extremidades. Ponta de fio é flexível.
O segundo molar é muito flexível. As pontas de fio são flexíveis, então você não tem força ali atrás. Uma forma importante de corrigir a mordida profunda, eu falei para vocês, é verticalizar posteriores. Fios flexíveis não conseguem verticalizar posteriores. Então você tem o segundo molar, o primeiro molar deitado lá ainda. Quando você bota um fio rígido, um 18 de aço, um 20 de aço, ou um 19,25 de aço, e começa a correção de verticalizar os posteriores e abrir a sua mordida. Isso é muito importante entender isso. Mesma forma, é um fio contínuo para intruir incisivos. Tem que ter uma força um pouquinho maior para poder fazer essa curvatura e fazer a intrusão dos seus incisivos. Então, entre no aço. Alguns autores preferem, ou profissionais preferem usar o 16 de aço já. Então, faz 12 Naitai, 16 Naitai, 16 de aço, 18 de aço. Eu entro com 16 por 22 de Naitai primeiro. Eu gosto muito desse fio, eu gosto mais desse fio do que o 18 de Naitai. Tá, alguns falam, o 16 por 22 é igual ao 18 de Naitai, é parecido a força. Mas por 16 por 22 ser mais profundo, ele tem um controle rotacional para mim melhor. Ele corrige as rotações finais para mim. Então, quando eu termino de usar o 16 por 22, o meu alinhamento está perfeito. O meu nivelamento não. Eu vou começar a nivelar. Então, nivelar é o quê? Corrigir essa extrusão de posteriores e corrigir essa intrusão de anteriores. Começa esse nivelamento para mim. Então, estou aqui mostrando para a gente o fio, a curva de espia alterada. A gente faz a sequência de fios e automaticamente você vai ter essa correção. Quando chegar no seu último fio de aço, teoricamente, se você fez a colagem correta, você vai estar com isso aqui. Chegou no fio de aço e não está planificado sua curva de SPI, você colou perfeito, está faltando força, vai ter que fazer uma curva reversa para vocês. Aí tem uma manobra mecânica que é a curva reversa. Você pega o seu fio e faz uma curva reversa, que a gente vai ver como é que faz isso na aula de hoje. Vou explicar como é que faz direitinho para a gente, tá legal? Então, quais são os procedimentos mecânicos para controle da sobremordida, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar muito dos arcos que eu uso para corrigir a mordida profunda, mas antes eu quero falar uma coisa muito simples, que é o levante e mordida. Como eu consigo usar o levante e mordida, o build-up, a meu favor durante o nivelamento e alinhamento? Então vamos lá. Como eu posso potencializar e tornar um alinhamento e nivelamento normal e potencializar esse alinhamento e nivelamento para me favorecer ou na intrusão de incisivos ou na extrusão de posteriores. Então vamos entender. Como que eu pego um caso meu e vou alinhar e nivelar. E durante o alinhamento e nivelamento, eu posso dar a opção, no meu caso, dele se comportar melhor em truing decisivos ou se comportar melhor em truing posteriores. Eu consigo, junto com o build-up, mudar o foco ou direcionar melhor o foco da minha mecânica. Tá legal? Então vamos lá então. Vou explicar de forma rápida o build-up. Se você quiser mais detalhada, dá uma olhada na aula de autoligados, tá bom? Então vamos lá então. Esse é um tipo de batente, que é um levante posterior de mordida, que é fixo. Você banda os molares, molda, transfere as bandas, manda para o laboratório e vai funcionar um batente anterior fixo para vocês. É muito interessante, ele é fixo, né? E ele funciona muito bem. Eu particularmente não uso mais isso, eu uso muito pouco. Eu só uso ele quando eu não posso usar outras coisas mais. Por que você não usa ele? Vamos lá então. Primeira coisa, ele dificulta a fala. Ele tem um volume, ele dificulta um pouquinho a fala do paciente. Segundo, ele é pouco higiênico. Ele entra alimento, porque ele não pode ficar comprimindo a papila. Ele vai apertando aqui, que vai necrosar a sua papila, vai esquemiar ela, vai inflamar. Então ele tem que ter uma folga entre os dentes e esse acrílico. E isso me atrapalha um pouco entre alimento ali. Então fica com odor, fica com mau hálito, fica ruim para ficar bochechando, limpando isso. E por último, você banda os molares. Então quando eu bando o meu primeiro molar, eu estabilizo esse molar. Na posição errada às vezes. Porque eu tô olhando, isso aqui você tem que botar no começo do tratamento seu. E aí esse molar está mais lingualizado, ele está mais fluorizado, ele está mais angulado. Quando você bota uma banda, você segura esse molar. Então eu não consigo mais movimentar esse molar, nem instruir esse molar para abrir a mordida. Então eu não gosto, porque ele tem essas três funções. Ele atrapalha a fala, gera um volume, acumula alimento, ele é anti-higiênico e ele estabiliza o meu molar. Eu não gosto de estabilizar molares em começo de tratamento. Para botar um molar fixo lá, segurar ele, se ele está errado, eu seguro ele errado até o final, me atrapalha a minha intercuspidação, a minha oclusão, a minha abertura de mordida, a nivelação do curva de SPI. Então eu não gosto muito desse artifício, mas eu uso quando os outros que eu vou usar não podem ser usados por qualquer motivo, tá legal? Ele pode ser removível, né? É difícil isso, porque você vai não remover no paciente seu. Vamos lá, vamos pensar. Você colar os brackets inferiores, tá pegando, você não consegue colar. Fala, vou fazer um build-up. Vi a aula do Pedro Paulo lá, vou fazer um build-up. Só que seu paciente fala, não quero ir usar um móvel nele. Cara, ele tirou para comer, mordeu, vai quebrar os brackets. Ou você acha que vai comer só papinho de neném? Vai comer só purê de batata? Não vai comer tudo. Tratorar, né? Até granito eles comem. Então, se você botar o paciente lá, ele tomou todo esse final de semana, for com o meu tropeiro, tinha um torre, mordeu sem aparelho móvel dele, ele vai quebrar o seu bracket. Ah, então eu mando comer com o aparelho móvel. Caraca! Se ele usar o aparelho móvel, você está no céu. Você quer que ele use como com o aparelho móvel se for asiático.
Esse pessoal que é muito disciplinado, brasileiro, meu amigo, ele vai abrir cerveja com o aparelho móvel dele lá, vai esticar o aparelho móvel dele. Então, é meio surreal pra gente isso. Eu acho que batente anterior removível é ótimo em criança, né? Você quer desocluir posteriores, você bota um batente aqui na frente para desocluir posteriores, para os molares poderem funcionar um pouco mais, é interessante. Mas na dentição permanente, usar o ciência adulto, eu já vi usando, já vi profissional que usa, mas eu não acho que é interessante mecanicamente. Eu boto algo fixo que eu tiro essa variável do paciente. Eu não fico dependendo do paciente usar uma coisa para mim, tá? Eu não usaria um troço desse em hipótese nenhuma, tá bom? Então, para mim, se eu não usaria, eu sou um cara razoavelmente disciplinado, não com comida, tô comendo demais, mas em geral, eu não usaria isso aí, tá? Vamos lá então. Então, build-up. Build-up em geral, que eu falo levante de mordida, o que eu gosto de usar, ele é fixo, normalmente feito com resina nos dentes anteriores ou nos dentes posteriores, tá? Então, dentes anteriores ou posteriores. Com a indicação do build-up, as principais indicações, vou falar um pouco mais rápido, tá, gente? Então, a primeira coisa é colar. Dentes inferiores, onde não tem altura para colagem, eu preciso colar os inferiores, eu não vou colar fora da posição. E eu não colo a arcada inferior mais para cervical, porque eu atrapalho a planificação da curva de SPI, ponto final. O princípio você ter um bom nivelamento da curva de SPI é uma boa colagem, você alinha dente, você alinha bracket, você alinha dente. O bracket está colado no seu dente. Então, quando você alinhou o bracket, você alinhou o dente junto. Se você colou errado, você deixou o dente desalinhado, porque você colou errado. Então, entendam isso. Então, primeira coisa que eu mais uso build-up, poder colar o inferior. Né? Quanto tempo você usa o build-up? O mínimo possível. Tá? Quando você tira o build-up? O mais rápido possível. Quando você faz build-up? O mínimo possível. Então, o build-up ele é para ficar o mínimo de tempo necessário e fazer a mínima de altura necessária. Não vai fazer um build-up gigante no paciente seu, vai querer te matar, não vai conseguir ocluir direito, vai até dar DTM nele. Então é um pouquinho build-up, só para tirar esse contato e permitir que você corrija a curva de SPI. Corrigiu a curva de SPI, perdeu o contato, tira o build-up, tá legal? Então, o build-up mais importante para mim é para permitir colar de dentes inferiores. Tá aqui o build-up, nesse caso foi feito posterior, vou explicar para vocês direitinho. Em caso de interferências oclusais, um paciente meu que morde, tem um contato oclusal alterado, um lateral embalizado, eu entendo que você, como normalmente, um paciente seu, ele não fica assim travado o dia inteiro. Ele fica com o espaço funcional livre e aberto. Então, normalmente não precisa do build-up. Aí eu te faço uma pergunta. Você consegue identificar o paciente seu com apertamento noturno? Porque eu não consigo. Tem paciente com apertamento noturno, não tem nada, não tem bifração, ele não tem desgaste dentário, não tem nada. Mas ele aperta à noite. Aí esse dente está embalizado, igual esse caso aqui que estou mostrando no slide. O lateral embalizado. Aí você está botando o fio, puxou o lateral para o lugar. Você quer o espaço, abriu a molinha, botou o lateral no lugar. Vai puxando o lateral. Toca no inferior e embaliza. Vem e aperta a noite inteira embalizando. Imagina 8 horas por noite apertando, 6 horas apertando, segurando no lugar. Começa a vir incidência com grande mobilidade, porque é toque prematuro a noite inteira. Então eu faço um build-up, levanto a mordida, tiro essa interferência oclusal, ele passa, eu tiro o build-up. Tá? Então normalmente, grande parte dos meus casos eu faço build-up quando existe uma possibilidade de interferência oclusal que irá atrapalhar o meu alinhamento e nivelamento. Tá? Em caso de expansão, eu faço build-up também. Se eu vou expandir meu arco, vou expansão dentária com fios e com elásticos, se a mordida está cruzada principalmente, esse dente para descruzar tem que fazer esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento aqui. Em alguma hora, nesse momento aqui, ele pode dar toque e igualiza de volta. Então, o que eu faço? Eu faço um build-up, eu crio uma pista plana, meu dente está cruzado agora, ele tem uma pista para deslizar. Então torna mais fácil o descruzamento da minha mordida, tá legal? Então quando eu vou descruzar a mordida com elástico, com fio somente, não vou usar um disjuntor, não vou usar, por algum motivo não vou usar outro aparelho, vou usar o fio ortodôntico ou o próprio elástico, eu faço um build-up posterior para permitir uma pista para esse dente permitir deslizar para onde eu quero de forma mais fácil, mais simples, sem contato oclusal prematuro, tá legal? Tipos de build-up, então, vamos lá. Eu tenho build-up anterior, né? Eu vou explicar de forma diferente do que eu expliquei no autoligado aqui. Esses dois tipos de build-up anterior aqui que eu estou mostrando para vocês, eles são praticamente pré-fabricados. Né? Você tem esse primeiro que chama Bite Turbo, né? Que é um mini molde, é um molde de silicone que você enche de resina e coloca na palatina e faz. E esse aqui é um build-up de metal. Você compra ele pronto já, né? Alguns fabricantes, como a Morelli fabrica, a GAC fabrica, tá? Você compra pronto e cola na palatina dos anteriores superiores. Então tá aqui, ó. Esse build-up aqui, chamado Mini Mold Bite Turbo, a última vez que eu vi, a Ditec vendia isso, não sei se vende ainda. É um moldezinho de silicone, ele tem um instrumental. Você pega esse moldezinho de silicone que está aqui e você lubrifica ele para poder não agarrar a resina ali dentro, né? Usa um lubrificante ali dentro. Injeta a sua resina ali dentro, pega, bota na palatina, segura paradinho, não pode mexer não, polimeriza e puxa. Se você mexer um pouquinho, quando você puxar, sai junto de novo a resina, sai tudo de novo, ataque ácido.
Eu particularmente não gosto muito disso, tá? Eu acho que não é viável, tá paradinho, ou tá os dois na mesma altura, não acho. Eu acho mais simples você pegar, fazer uma bolinha de resina, colocar na palatina, dar uma esculpidinha lá, botar, polimerizar, depois vem e ajusta. Eu acho muito mais fácil do que usar isso aqui. Mas existe esse mini molde bite tubo, ele permite que você faça o formato piramidal direitinho, botar na palatina do dente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, funciona bem, eu não gosto, não uso, tá bom? O outro que tem é esse pré-fabricado de metal, que parece ser muito simples, pode ser muito mais fácil, passa a resina e coloca, tá pronto. É muito mais fácil o posicionamento dele, realmente. Só que não permite ajuste. Então, na hora de posicionar, se posicionou um mais baixo que o outro, o paciente morde, tá pegando mais em um do que no outro, tem contato só em um dente, não é legal, né, gente? Como é que você vai ajustar isso agora? Então, eu não gosto disso por isso. Se ficar um pouquinho diferente um do outro, não permite ajustar. É metal. Se for passar a broca ali, a vibração da broca já quebra isso pra você. Então, eu não gosto disso. Então, a forma que eu uso normalmente hoje, build-up anterior, que já me conhece, sabe que é no canino. Eu uso a resina Transbond da 3M, a Transbond Plus, essa aqui. É uma resina, ela é híbrida. Ela é resina foto com ionômero de vidro e libera flúor. E ela é azul. E ela é meio borrachoide, então ela não dá aquele forte pra mim. Então eu gosto muito dessa resina. É opinião é pessoal minha, eu gosto dela, você não tem que usar ela, pois é qualquer outra coisa. Qualquer resina funciona. Eu gosto muito dela, tá? Faço na palatina dos caninos, por quê? Porque é um dente de volume maior. E olha que interessante. Paciente com overjet, você faz um build-up muito grande de dentes anteriores, os centrais. Fica horrível, machuca o paciente, fica falando, fica feio. No canino, não. O canino pode estar em classe 2 completo, você fazer aqui, ó, o build-up. Então, o canino você consegue, em qualquer posição que ele está, praticamente quase sempre conseguir o build-up nele. Bota mais na distal, mais na mesial, então eu prefiro muito mais o canino. Além de ser um dente com volume radicular muito maior que os anteriores. Então eu prefiro que esse dente sofra um pouco mais de força do que os dentes anteriores sofram um pouco mais de força. Tá legal? Então eu faço build-up em caninos. Quanto de build-up? O mínimo necessário. Tá bom? Então build-up anterior para mim é esse aqui. Quando que eu faço build-up anterior? Paciente braquifacial com mordida profunda. Então, se o seu paciente tem mordida profunda, ele é braquifacial, durante o meu alinhamento e nivelamento, eu faço build-up em dentes anteriores. Para que isso, Pedro Paulo? Vamos entender isso bem claro então. Eu faço um build-up em dentes anteriores no canino, e olha que interessante, quando eu fiz o build-up agora no canino, vai tocar no canino prematuro, tá? Prematuro, tá? Não é amolecer o canino não, tá bom? E vai desocluir posteriores para mim. Quando desocluir posteriores agora, olha só que interessante, eu criei um espaço que não existia antes, um paciente buraco facial, olha assim, ó, travadinho, pessoa de copo pequena, tá? Face encurtada. Eu criei um espaço para quê? Porque quando eu for agora alinhar e nivelar e corrigir minha curva de SPI, eu tenho um espaço nos posteriores para facilitar a ocorrência da extrusão dos posteriores. Então vamos entender? Eu não estou forçando esses dentes a extruir. Eu só dei espaço que eles possam extruir agora. Porque em geral, um buraco facial com força profunda, você extrui, a oclusão é forte, ela extrui de volta. Então o trabalho é contra você. Ao eu tirar essa força posterior, eu estou dando condições biológicas do meu alinhamento e nivelamento ocorrer, de forma que meus dentes posteriores extruam e eu tenha, nesse caso, mais extrusão posterior do que teria se não fizesse o build-up. Deixa bem claro. O build-up não. Quando eu faço o build-up só extrui posterior. Não. O build-up posterior permite uma extrusão maior do que se não fizesse o build-up posterior, o build-up anterior. Tá? Então, ao fazer o build-up anterior e a nivelar minha curva de SPI, eu vou criar um espaço que vai permitir que extrua mais do que extruiria se eu não tivesse feito meu build-up anterior. Alguns autores recomendam nesse momento você começar a usar elásticos posteriores para ajudar a extrusão de posteriores. Pode fazer sim. Eu não costumo fazer, mas pode fazer. Só toma cuidado, porque se você tiver um fio redondo, você usa elástico posterior, esses dentes extruam e lingualiza, tá? Toda vez que seu dente extrui, ele lingualiza, sempre. Toda extrusão lingualiza. Quando você faz uma força no fio redondo, que não tem controle de torque, lingualiza mais ainda. Bom, por que extrui e lingualiza? Pensa que isso aqui é meu dente, aqui é meu dente aqui, tá aqui. Deixa eu pegar um negócio menor aqui. Tá aqui meu dente. Tá aqui meu dente, tá? Então vamos lá. Você tem que entender que eu adoraria pegar um incisivo meu, tá aqui meu dente, incisivo central superior. Adoraria puxar ele por aqui, ó. Mas não faço isso. Aqui tá o bracket colado, eu puxo por aqui. Quando eu puxo por aqui, eu faço isso, ó. Então quando eu puxo meu dente, quando eu lingualizo meu dente, puxo para baixo, ele lingualiza. Porque eu não estou puxando meu dente para baixo assim. Eu estou puxando pelo bracket. Quando eu puxo pelo bracket, que é o fio usando, ou o elástico apoiado aqui, ele faz isso. Isso pode ser posterior também. Se é meu posterior, meu pré-molar está aqui, eu puxo por aqui o elástico, ele lingualiza. Então entendam isso, eu não estou puxando por aqui meu dente, quem dera. Eu estou puxando pela vestibular dele. E faço aqui, ó. Então toda vez que você fizer extrusão, lingualiza, tá?
Então, extruiu, lingualiza. E intruiu, enzima inferior. Intruiu, vestibulariza. Então, tá aqui o enzima inferior, ó. Vou botar uma força aqui, ó. Ele vai vestibularizar. Eu faço a intrusão, aqui alavanca para mim. Se fosse aqui, seria ótimo, mas não é. Eu não consigo, eu tenho que botar força no meu bracket, onde eu apoio para fazer isso, tá legal? Então, sempre que você fizer a extrusão, vai lingualizar. Como é um fio redondo, ele não é retangular, ele não consegue controlar o torque, a tendência é que sua arcada comece a contrair. Então, cuidado com esse movimento. Use fios leves, de repente usar o fio mais aberto no posterior, tá? Não sou muito fã de usar elástico para poder potencializar a extrusão posterior, mas você pode fazer, olhando com cuidado. Começa um elástico levinho, manda usar só noturno, tá? Você pode fazer com cuidado e com bom senso, tá legal? Não vejo problema de usar, não, tá? Só não gosto de usar. Por quê? Porque eu já vi paciente usar mais do que queria, deveria ir lingualizar demais e meu casco fica feio no final. Então, eu tenho que desfazer o que ele fez, tá? Mas se instruir o paciente corretamente, fala, olha, cuidado, não pode usar em excesso, causa efeito colateral, pode usar elástico, começa com um elástico bem leve, de repente um quarto posterior médio ou leve, um 5/16 posterior, né? Que é um elástico mais levinho, não vai ter tanto efeito colateral para vocês. Eu acho interessante sim em fios de aço, tá, gente? Não vai usar esse fio de Naitai não, que pode causar muito efeito colateral, porque é muito extrusivo, tá? Então, olha só, fiz meu build-up, fiz meu nivelamento e alinhamento, tá? Ó, nesse caso, mostrando que vai permitir essa extrusão posterior. Eu tiro meu build-up, né? E o de cima também vai estar alinhando, nivelando e vai fazer o nivelamento do meu superior para encaixar perfeitamente e ficar onde eu quero pra gente, tá legal? Então vamos lá a sequência, ó. Aqui, ó. Build-up feito, fio, alinhamento e nivelamento. Quando chega nos fios de aço, começa a ter esse nivelamento. O seu arco superior também vai estar alinhando, nivelando, né? Você vai estar com o build-up, tirou o build-up, vai ter esse assentamento do arco superior e a finalização do nivelamento do arco superior com os fios de aço também, que vai terminar sua mordida mais profunda um pouquinho, vai ter vai potencializar a extrusão de posteriores. Potencializar não, vai permitir uma melhor extrusão de posteriores, tá legal? Não potencializa nada. Ele não força os posteriores a extruir, ele permite que os posteriores extruam. Build-up posterior é o contrário. Eu faço o build-up nos meus dentes posteriores, sempre 2 dentes por hemiarco, então 2 molares, um molar e um pré, ou molar, molar e pré. Pelo menos 2 dentes por hemiarco, tá legal? Para não ter intrusão, trauma prematuro, não alterar a sua oclusão, tá? Isso é importante. Esse build-up é feito normalmente na vestibular de superiores, desculpa, na vestibular de inferiores, na palatina de superiores ou no suco oclusal. Então, onde eu faço normalmente esse build-up posterior? Eu prefiro sempre suco oclusal porque é fácil. Suco oclusal. Então, oclusal do dente faz um build-up. Cobre o oclusal ali e pronto. Às vezes o paciente tem uma restauração grande ali, as cúspides não tem restauração nas cúspides. Aí você faz ou na palatina da superior ou na vestibular do inferior, build-up posterior. Tá legal? Como é que se comporta o build-up posterior? O build-up posterior foi feito para pacientes dólico-faciais. Então agora é o contrário. O build-up posterior é para pacientes dólico-faciais. Olha que interessante isso agora. Quando eu faço um build-up posterior, então vou lá, faço build-up posterior, vai abrir a mordida, né, Paulo? Calma, é por causa do build-up. Só que imagina agora, esses dentes posteriores estão com toque prematuro. Eles não extruem mais. Então, esse toque, se o dente tentar extruir, vai dar um toque precoce, vai segurar no lugar. A própria oclusão vai tentar segurar esse molar. Enquanto isso, o meu fio vai ter uma força, uma curva reversa, para intruir incisivos. Então, o meu alinhamento e nivelamento vai ter um empecilho para extruir, eu vou dificultar a extrusão de posteriores, porque eu fiz um build-up e a oclusão vai segurar a extrusão de posteriores, e deixei esse superior livre, para que a força desse fio, durante o alinhamento e nivelamento, faça a intrusão nos meus dentes anteriores, tá legal? Então, vamos lá ver, olha, vai ter a extrusão. Eu sempre gosto de mostrar a imagem no inferior, porque é muito mais difícil a correção da mordida da curva de espinho no inferior do que no superior. Superior maxila é fácil, a densidade é baixa da dorso maxilar, então é muito simples ali nivelar a maxila, tá? Não precisa se preocupar com a maxila, não. Mandíbula que é o problema, tem a sínfise, a densidade óssea é grande, a sínfise é estreita, a raiz tem pouco espaço para movimentar, então a gente sempre mostra o movimento acontecendo no inferior, porque é onde é mais difícil de acontecer, tá? Mas é igualzinho em cima e embaixo, mesma coisa, tá bom? Então olha só, durante o alinhamento e nivelamento vai ocorrer essa intrusão nos meus dentes anteriores, eu espero que os posteriores extruam o mínimo possível, né? Tira o build-up. Quando você terminar agora o encaixe dentário, vai estar com sua mordida corrigida. Você conseguiu potencializar a intrusão de incisivos e tentou anular a extrusão de posteriores fazendo o build-up posterior. Tá? Então, imediatamente no build-up abre a mordida, mas não é isso que você quer. Você quer só que esse build-up segure os posteriores pela oclusão, para deixar eles extruírem. Você vai criar um empecilho, vai dificultar a extrusão de posteriores, enquanto o seu fio trabalha alinhando e nivelando os dentes. Já que ele não pode destruir posteriores, vai acabar forçando e intruindo mais anteriores para a gente. É o desejo que você quer com esse tipo de build-up, tá legal?
Já falei para vocês, onde faz o build-up posterior, geralmente no oclusal dos dentes, mas pode fazer uma palatina de superiores ou vestibular de inferiores, tá bom? O importante é que seja sempre 2 dentes por M-arco, para evitar ter um dente só intruir esse dente seu e ficar contato prematuro nos dentes vizinhos, tá? Ah, mas intruir é bom. Intruir é bom todo mundo, né? Intruir um dente só não é legal porque dá contato prematuro nos vizinhos, tá bom? A técnica de fazer, eu uso a Transbond Plus Light Cure, que é uma resina híbrida, tá legal? Coloca lá, gente, polimeriza e ajusta no final, não tem muito segredo nisso não, tá bom? Dica clínica, se você não quer usar essa resina que ela é mais cara, compra uma resina normal, uma Z250, uma Z100, pega uma canetinha de criança que não é tóxica, risca uma placa de vidro e passa a resina na placa de vidro, tá? Então pega aqui, ó, passa a resina na placa de vidro, vai pigmentar essa resina, você coloca nos dentes, polimeriza, tá? Essa é uma forma. A outra forma que é mais simples ainda, papel carbono, pega a sua resina, faz uma bolotinha, papel carbono e coloca lá, tá? Tem que ser uma resina com uma carga inorgânica alta, não pode ser muito flexível. Resina fluida você não consegue fazer isso, então não pode ser resina fluida pigmentar ela. Geralmente uma Z250, Z350 são ótimas, são mais durinhas, você consegue manipular bem fácil. Vai pegar a cor do papel carbono e colocar lá. Para que pigmentar? Para ficar mais fácil de remover, né, gente? Tá? Porque é difícil remover essa resina na oclusal de posteriores, final de tratamento, está removendo o bracket já está cansado e ficar passando broca diamantada em oclusal de dente, você vai comer cuspe, vai comer crista alveolar, então cuidado com isso aí, tem esse cuidadozinho de pigmentar essa resina, tá legal? Para evitar desgastar dente do paciente sem necessidade. Indicação do da posterior, eu já falei. Normalmente é para dólico facial, quando você quer alinhar e nivelar, potencializando a intrusão de incisivos e segurando, tentando segurar a extrusão de posteriores, tá bom? Falei também que na mordida cruzada ou aberta, eu faço em posteriores, tá? Por quê? Porque vai gerar essa pista para poder cruzar os dentes, tá bom? E dentes anteriores com doença periodontal. Você tem um paciente seu, mesofacial, com doença periodontal nos dentes anteriores, você não vai botar build-up neles, você bota em posteriores. Como a gente usa o canino, gente, dificilmente você tem um canino com doença periodontal. É raro, pode acontecer. Mas, em geral, a doença periodontal comete os dentes anteriores, né? Incisivos centrais superiores, incisivos inferiores e molares posteriores. O canino a gente está livre disso, tá bom? Então, build-up posterior, no caso da nossa aula de hoje, mordida profunda. Build-up anterior, braquifacial. Build-up posterior, dólico facial. Simples. Mordida profunda. Onde eu faço o build-up? Ele é dólico, posterior. Ele é braque, anterior, nos caninos. Posterior, 2 dentes. Premiar, 2 molares, molar segundo pré, tá? Anterior, canino. Beleza? Cuidado com o build-up, só fazer o mínimo necessário. Tá mostrando aqui é uma pesquisa que foi feita que mostra que ao fazer build-up de 4 milímetros por 4 semanas e fazer depois um raio-x, na verdade foi uma tomografia computadorizada, microtomografia, tinha reabsorção. Gente, mas foi feito só de um lado, por 4 milímetros, por 4 semanas, trauma só nesse dente, não é igual a gente bota bilateral, ajusta direitinho, bonitinho, tá legal? Mesmo assim, fica o aviso que existe uma alteração biológica sim ao fazer um build-up, tá? Não existe pesquisa a longo prazo causando o que vai fazer, não existe pesquisa falando. A gente acompanha um tempo no consultório já, muita gente, muito colega faz já, a gente já faz na faculdade há muitos anos já isso, não existe problema, não existe mais reabsorção, nem menos reabsorção. Pelo menos por enquanto a gente está seguro disso, tá? Pode mudar amanhã, não adianta nada, ou absorve mais, a gente para de fazer, mas por enquanto não existe informação sobre isso que fale que você deve fazer. Ah, pode fazer com segurança total. Não. Faz acompanhamento radiográfico, gente. Tira raio-x 3 meses. Eu falo, não, reabsorve tudo. Não, não existe essa informação ainda hoje, mas o bom senso, quando você gera um trauma maior em algum tipo de dente, você deve fazer um acompanhamento radiográfico dele. Acho que é razoável pensar assim, né? Tá? Qual o cuidado, gente, com o build-up principal? Então faça o mínimo necessário, tá? Faz pouco build-up, nunca demais. Fala o paciente para poder se alimentar com alimentos mais pastosos, tá? Nessa fase do build-up. Por quê? Porque ele perde a propriocepção da mandíbula, ele pode morder lábio, morder bochecha, então é importante que ele tenha uma alimentação mais pastosa nesse momento, tá bom? E não usar isso em dentes com doença periodontal, com canal tratado recentemente, tá? Dentes comprometidos, com uma fratura recente, foge de dentes comprometidos, tá legal? Eu vou terminar a primeira parte da nossa aula agora, né? Então vou ficar gravada agora a primeira parte da nossa aula. A gente volta na próxima aula com os arcos de intrusão. A gente vai entrar agora com os arcos de intrusão, que é a segunda parte da aula, tá bom? Então até já, com a nossa parte 2 da aula, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom?